No estudo, estamos estudando a pessoa de Jesus e nós já falamos até agora que Jesus é chamado no Novo Testamento de Deus, de Senhor, e Senhor que é um termo grego que pode se referir a uma pessoa, mas é um termo que se refere a Deus. Lá na Bíblia hebraica foi traduzido para o grego, né? O tetragrama sagrado foi traduzido para o grego em 250 a.C. como Kyrios. E Jesus é chamado de Kyrios várias vezes no Novo Testamento, também escrito em grego. Vimos também que Jesus é chamado de eu sou, ou ele se apresenta, né, como eu sou, e Filho de Deus. Na quarta-feira passada, falamos dos atributos da divindade que são encontrados na pessoa de Jesus. E como eu disse, são pistas bíblicas que nós estamos trazendo da possibilidade, né, nesse diálogo, de que Jesus seja Deus conosco, que Jesus é uma pessoa divina. E o que eu prometi para vocês, que ao final do estudo, estarei trazendo alguns textos também da Bíblia que apresentam divergências do que eu estou falando aqui, para a gente também poder pensar e ter um equilíbrio, né, nos nossos pensamentos sobre a pessoa de Jesus. E nós falamos da onipotência, eternidade, onisciência, onipresença, falamos de soberania. Essa foi quarta-feira passada. Hoje queremos falar, com a bênção de Deus, sobre a imortalidade, se ele é um ser imortal, da dignidade também de receber culto. Como o culto só Deus recebe, culto deve se dar a Deus, será que Jesus aceitou? E a Bíblia, né, o Novo Testamento apresenta Jesus aceitando adoração. E gostaríamos também de falar nesta noite do Deus traspassado, o Deus redentor, o Deus salvador e aquele que vem até nós. E tudo isso pensando na pessoa de Jesus. Então vamos começar com a ideia da imortalidade. Vou pedir que vocês acessem, por favor, João, capítulo 2, 19 a 22. João 2, 19 a 22. E depois João 10. Quem encontrou pode ler em voz alta, por favor. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muito interessante, vocês vão derrubar este templo, eu o levantarei em 3 dias. Como assim? Foram mais de 46 anos para construir esse templo, e o Senhor está dizendo que em 3 dias consegue reconstruí-lo. Primeiro que acharam um absurdo de falar que o templo poderia cair. Isso era algo inaceitável. O templo é a casa de Deus, apesar que eles já tinham a experiência do templo de Salomão, que em 586 foi destruído. E agora nós estamos falando do templo de Zorobabel, que foi reconstruído em 516. 516 foi a inauguração do novo templo. E o Herodes, então, vai ampliá-lo, vai torná-lo mais
menos modesto, porque era um templo bastante modesto comparado com o templo de Salomão. E quando Jesus diz derribar este templo, para alguns foi uma espécie de uma ameaça. Quer dizer, ele está ameaçando, de alguma forma, destruir o templo. Mas o maior agravante aqui não era nem a destruição do templo, é o absurdo de dizer que em 3 dias ele o levantaria. E se vocês observaram aqui, ele nem menciona Deus o levantará, não, eu levantarei. A gente tem que perceber essas falas de Jesus, ele fala com uma autoridade de uma divindade. Quer dizer, ou ele é muito arrogante, né, ou ele sabe de coisa que os ouvintes dele não sabiam. João 10, verso 17 e 18. João 10, 17 e 18. Eu vou pedir o Tiago, Filipenses 2, 5 a 11, tá, Tiago, para depois. Jaime Raimundo, Hebreus 1, 6. Pastor Márcio, Apocalipse 5, 12, 13. Mas quem encontrou Hebreus 7? João, né? João 10, 17 e 18. Pode ler, por favor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Isso, agora ele coloca a pessoa do Pai, que ele recebe do Pai a autoridade para entregar a vida e ele tem autoridade para reaver a própria vida. Seria mais ou menos assim, ó. O pastor Berdan morre e o Tiago é um profeta e o Tiago chega lá para aquele corpo e diz, em nome de Jesus, levanta. E aí o pastor Berdan levanta. Aí é a ressurreição, ok? Quer dizer, alguém que tem o poder dado por Deus de ressuscitar alguém. Agora, se o pastor Oberdan realmente é um profeta extraordinário, e nenhum profeta extraordinário teve a capacidade de fazer isso, teria que ser, além de profeta, ele cai morto aqui e ele mesmo se levanta. Quer dizer, ele entrega a vida e ele tem a capacidade de se levantar por conta própria. Quer dizer, ninguém viu isso em nenhum lugar da Bíblia. Nós temos na Bíblia pessoas que foram ressuscitadas através de um terceiro, pedindo para Deus, no poder de Deus. Agora, alguém que se auto-ressuscita, isso é novidade. Vamos esperar então para ver. Em 3 dias eu vou reaver. Eu entrego a minha vida e eu tomo de volta. Eu recebi esse poder, essa autoridade. Quer dizer, alguém que tem poder sobre a morte. É que tem de poder se auto-ressuscitar. Hebreus capítulo 7, 14 a 17. Não, aí qualquer pessoa que encontrar, Hebreus 7, 14 a 17. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribui sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? É uma afirmativa, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, um sacerdote eterno é um ser imortal. Quer dizer, ele é capaz de vencer a morte. É como a gente leu lá em João 10, que ele tem capacidade de voltar à vida por conta própria. Não precisa de chegar alguém lá, um discípulo dele, dizer, como ele fez com Lázaro, 4 dias morto, Lázaro, vem. E o Lázaro veio. Ele não falou com nenhum discípulo, olha, quando eu morrer, então estou deixando aqui a orientação. Vocês não esqueçam, senão eu vou ficar morto lá. Então, a hora que você chega lá no sepulcro e diga, Jesus, vem, aí eu venho. Porque não tem outro jeito. Não. Eu mesmo vou dizer, Jesus, levanta. E eu vou levantar. Eu tenho o poder de reaver a minha vida. Então, isso é extraordinário, é um ser que tem um poder que não foi visto na Bíblia em lugar nenhum. E alguém disse algo muito interessante sobre a ressurreição de Jesus, sobre os milagres de Jesus. O seguinte, que uma pessoa dificilmente vai morrer por uma mentira. E várias pessoas, não foram 2 nem 3, várias pessoas da época de Jesus morreram, muitos crucificados, e eles não negaram que Jesus estava vivo. Eles continuaram afirmando que viram Jesus morto e viram Jesus, 3 dias depois, vivo. Eles morreram por algo que eles acreditavam piamente que havia acontecido. E pessoas de diferentes lugares, não era um grupinho, são pessoas de diferentes lugares. E continuaram afirmando isso, mesmo perdendo a própria vida. Então, que isso é muito forte para quem tem dúvidas de que Jesus ressuscitou, de que realmente ele teria ressuscitado, porque as pessoas não morreriam por uma mentira. Uma hora elas dizem, não, na verdade eu não vi, foi um primo que falou que o vizinho viu. Não, eu vi. Eu vi o Senhor. O Tomé vai dizer, eu toquei. Então, é uma evidência forte de que Jesus realmente ressuscitou. Isso para quem não acredita no texto, entendeu? O texto em si. Mas você tem testemunhas que morreram dizendo isso até o fim. Foi citado a palavra Melquisedeque. Esse é um dos temas talvez mais obscuros da Bíblia. Gostaria que o senhor explicasse, assim, falasse sobre esse tema. Quem é Melquisedeque? Por que Jesus teria que ter vindo dele? Por que o Israel tem essa dificuldade de enxergá-lo como subsacerdote? Jesus, ele não é da tribo de Levi. Não sendo da tribo de Levi, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles vieram da tribo de Levi. Só que na Bíblia, para trazer vamos dizer, Deus ele trazer uma surpresa, antes mesmo da tribo de Levi existir, Deus apresenta um sacerdote que não é de nenhuma das tribos. Quer dizer, é um sacerdote extra, que aparece, e do mesmo jeito que aparece, também ele desaparece. Que é o Melquisedeque, significa o rei da justiça. Esse homem, da época do Abraão, quer dizer, ele está ali junto com o início da história do povo. É alguém que está caminhando a certa distância, mas que se aproxima.
até nos faz pensar da possibilidade desse Melquisedeque, que é um ser realmente estranho, de ser uma espécie de anjo do Senhor, uma espécie de um Cristo pré-encarnado, como os cristãos, na teologia cristã, apresenta de modo geral o anjo do Senhor, e alguém muito especial, misterioso, que surge e desaparece do mesmo jeito que surgiu, e que Jesus, que o Novo Testamento vai entender que Jesus é um sacerdote extratemporal. Assim como Melquisedeque é um sacerdote antes de haver sacerdotes, o sacerdócio oficial em Israel, e Jesus é antes. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é um ser que tem uma vida pregressa, uma existência, no mínimo 2000 anos antes dele nascer. E quem tem uma vida 2000 anos antes de nascer, pode ter 3.000, 4.000, 1 milhão já, de ser um ser, né, eterno. E aqui a ideia de que será um sacerdote eternamente, tu és, nem será, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual que é a ordem de Melquisedeque? Um sacerdote antes do sacerdócio ser instituído. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Então, para ele ter aparecido aqui no mundo na figura de um sacerdote, quem apareceu na figura de um anjo, poderia muito bem aparecer na figura de um sacerdote, que é o rei, ele é o rei da justiça, é um nome muito simbólico, muito interessante. Pastor Berdan. Hebreus 7 vai falar um pouquinho disso, né? Do 1 ao 3 só, né? Pode ler, por favor, Hebreus 7, de 1 a 3, para você que está em casa. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Isso, semelhante ao Filho de Deus, que é uma espécie de pré-encarnação, quer dizer, o Melquisedeque pré-encarnava o Cristo. E aí o autor aos Hebreus diz, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, sem fim, é o rei de Salém, de Shalem, que possivelmente Jerusalém, mas qual Jerusalém? Jerusalém é uma palavra hebraica, Tiago e irmãos todos, e você do Solos Ágape, quando eu disse irmãos todos que estão sentados aqui, que eu posso vê-los, né? O que acontece? E aí me ajuda aí que eu perdi o raciocínio. Jerusalém, exato. Jerusalém em hebraico é daquelas palavras que apontam um duplo. As palavras é um plural em hebraico. Hebraico tem, em português a gente tem um plural. Em hebraico tem 3 formas de plural. Tem um plural masculino, um plural feminino e um plural para as coisas que acontecem aos pares na natureza, que é chamado de dual, um duo. E as palavras que terminam em aim, A-I-M em hebraico, aim, Ierushalayim, Jerusalém aponta para 2 Jerusalém, Jerusalém terrena, Jerusalém celestial, Jerusalém física, Jerusalém espiritual. Assim também é com a palavra água em hebraico, maim, águas superiores, águas inferiores. Assim também é com a palavra Egito, Mitzrayim, o Alto Egito, Baixo Egito. Assim é com a palavra céu, Shamayim,
Céu que vemos, céu que não vemos, céu físico, céu espiritual. Então, ele ser apontado como rei de Salém, ou de Shalem, ou de Shalom, ou da paz, ou de Jerusalém. De qual Jerusalém? Nós não temos relatos que ele fosse um rei da Jerusalém terrena. Não pode ser uma indicação de que ele é o rei da Jerusalém celestial, que ele representava o grande rei dos reis e senhor dos senhores, para a gente pensar. Obrigado, pastor Berdan. Sempre é bom ler a Bíblia. E essa leitura aí do Hebreus 7 foi perfeita. Pois não, irmã Raimundo? Antigamente a gente tinha classe dos que estavam para ser batizados, né? Os catecúmenos. Há mais ou menos uns 34 anos atrás, o pastor Fernando Brandão falou tudo isso aí pra gente, né? Quando a gente estava estudando lá, né? Falando sobre Jesus. E aí ele falou que para ele, não tinha nada escrito, mas que para ele, Melquisedeque era uma figura de Jesus. Né? Isso, uma figura de Cristo, conforme o autor dos Hebreus entendia. Muito bem. Tiago, Filipenses 2, agora é a questão da dignidade de ser cultuado. Dignidade de ser cultuado. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, aqui nós temos um envolvimento muito grande de Deus Pai, dando autoridade ao Filho. E uma autoridade de que todo joelho se dobre. E se vocês prestarem atenção, ele era em forma de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é em forma de Deus, mas ele recua, ele se humilha e se torna homem, se torna gente. Hebreus 1:6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Olha, se o Deus diz sobre o Filho, todos os anjos o adorem, ele é um ser digno de adoração. E só Deus aceita adoração, né? Logo a gente pressupõe, que é uma pista muito interessante, de que ele seja Deus. Apocalipse 5, 12, 13. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. O Cordeiro recebe honra, glória, poder para todo o sempre. Então não pode ser alguém comum, ou mesmo que alguém especial da Bíblia. Temos pessoas especiais, mas que eram tão semelhantes a nós e foram usadas por Deus. Aqui está falando de realmente um ser superior.
Eu trago algumas considerações agora mais pessoais sobre a pessoa de Jesus. Até agora a gente está trabalhando os textos, na verdade, esses textos eu recolhi do Wayne Grudem, da teologia sistemática, né, como já havia falado anteriormente. Mas é sempre bom nós reforçarmos. Então, ele cita vários textos, às vezes eu acrescento, né, alguns agora são textos que eu mesmo estou apresentando, a partir de agora. Zacarias 12:10. Pedi o Jonathan para ler para a gente, Zacarias 12:10. Pedi o irmão José Taliano, Salmo 22:16. A irmã Beatriz, Jó 19:25. Dá para ler, irmão Zirina? Não, né? Ah, tá. Esqueceu os olhos em casa. Ainda não fez, né? É por causa da cirurgia, agora vai precisar de menos grau, né? Graças a Deus. Irmão Manuel, dá para ler? Não. Salmo 78:35. Irmão. O seu foi Jó 19:25. Daqui a pouco, tá? Nós vamos ler na ordem, porque aí. Salmo 44:6, irmão José Maciel. Salmo 44:6. Salmo não, desculpa, é Isaías, tá? Isaías 44:6. Irmã Maria Sueli, Isaías 45:15. Irmão Ronaldo, Isaías 47:4. Priscila, Isaías 48:17. Guardem aí, tá? Porque eu não vou guardar todos os nomes, me ajudei. Isaías 49:7. Irmão Gervásio. Isaías 54:5, irmã Ruth. Isaías 59:19-20, irmã Alaide. Isaías 59:19-20. Irmã Marilene, Isaías 61:10. Irmã Valéria, Isaías 63:16. Vamos ler primeiro esses, são vários textos. E se esquecer, outro irmão acha e lê. Não tem problema não. Nós vamos apresentar. Aqui é o Deus traspassado, que o Jonathan vai ler para nós, Zacarias 12:10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem está falando isso é o próprio Deus. Próprio Deus. E o que o próprio Deus está dizendo? Que ele seria traspassado. Ok? Ele seria traspassado. Então isso é muito forte. Se Deus vai ser traspassado, e lá na cruz Jesus vive isso, que a gente, qual que é a ligação que a gente faz? De que Jesus na cruz é Deus entre os homens. Salmo 22:16, irmão Taliano. Pois me rodearam cães, e tu ajudaram o acampamento dos nossos dores, e cercou, traspassaram-me as mãos dos pés. Isso. Agora, esse verbo traspassar, que foi usado lá em Zacarias, é um verbo, é o verbo dakar em hebraico. Aqui no Salmo 26:19, pode surgir uma dúvida, um questionamento. E esse questionamento foi levantado pelo rabino Shraga Simons, dentre outros argumentos de que Jesus não pode ser o Messias, e de que
os cristãos fizeram uma tradução do Salmo 22:16 de forma equivocada para dizer que essa figura está sendo traspassada, mas que não tem nada disso no hebraico. No hebraico temos a expressão ka'ari. Ka'ari. É um verbo, é uma expressão diferente lá de Zacarias. Em Zacarias não dá para contestar muito. E Zacarias é muito contundente porque é o próprio Deus dizendo que seria traspassado. Ka'ari, em hebraico, significa como um leão, a semelhança de um leão. Então, se eu traduzo, ao invés de traspassaram-me, eu traduzo como um leão, realmente não tem nada a ver com alguém sendo traspassado. O que eu fiz para, de certa forma, responder essa indagação, esse questionamento do Rabino Shraga Simons? Eu fui a um texto não cristão. Um texto não cristão. Ou seja, um texto que foi produzido quando os cristãos não existiam. Um texto chamado Septuaginta, que foi produzido pelos próprios judeus. Ele não foi um texto produzido por cristãos para deturpar um certo texto. E o texto grego, que traduz o hebraico do Salmo 22:16, traz o verbo perfurar. Nessa expressão, ka'ari, que significa, é verdade, como um leão, mas que nesse contexto, de acordo com os tradutores da Septuaginta, significava o verbo perfurar, traspassar. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos entenderem como, de repente, uma palavra incomum aparece num texto e que ela não parece significar o que ela significa. Um nome que os irmãos conhecem muito bem, um moço chamado Esaú. Vocês lembram do Esaú? Irmão mais velho do Jacó. Esaú, em hebraico, um dos nomes do Esaú é Esav. Esav. Esav significa feito. Alguém que foi feito, modelado, moldado. A ideia de que ele é um filho perfeito. E segundo os rabinos, é dos melhores filhos que a Bíblia apresenta é o Esaú. Realmente é um filho extraordinário que tem uma ligação com o pai muito, muito forte, obediente ao pai, e quando ele falha, ele volta atrás. É o Esaú. É o único lugar da Bíblia em que o termo Esav é utilizado e o texto diz, ele se chama Esav porque ele é peludo. Só que Esav, aparentemente, não tem nada a ver com peludo. E como que o autor do texto de Gênesis está dizendo que ele se chama Esav porque ele é peludo? Se Esav vem do verbo assar, que é trabalhar, fazer, moldar, modelar. Que ele é um homem muito bem construído, muito bem feito. O que acontece? Existem línguas irmãs do hebraico, línguas semíticas, e uma das línguas irmãs do hebraico é o árabe. E em árabe se usa o termo Esav como peludo. O que isso implica? Que à época do escritor, as pessoas que estavam ouvindo a história e as pessoas que liam essa história lá, há milhares de anos atrás, entendiam perfeitamente que essa palavra
também significava peludo. Ela não significava só alguém que é feito, mas que era também peludo. Ok? Não é porque a palavra foi usada em um único lugar, com um certo sentido, mas que ela tem uma raiz que parece contradizer aquilo, que o autor esteja errado. De repente, quem está errado sou eu, como leitor, que não tem esse conhecimento de que nas línguas semíticas o termo poderia ser usado como peludo. Não seria o mesmo caso de Kaari, que significa como um leão, dependendo do contexto, e que nesse contexto significaria alguém que foi traspassado. Assim entenderam os tradutores da Septuaginta, que não são cristãos. O cristianismo não existia, porque a Septuaginta começou a ser traduzida 250 anos antes de Cristo nascer. Muito bem. Jó, irmã, Jó 19, 25, Deus como Redentor. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Amém. É o 25. Desculpa, é o 25. Eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor, quem que é o Redentor de Jó? Não é Deus? E alguém cristão, majoritariamente falando, claro que não é todo cristão, que teria dúvidas pelas Escrituras, pela experiência que Jesus é Redentor, que Jesus é resgatador, que Jesus é o goelo de todo aquele que crê. Mas vamos mais. Vamos, Isaías 43, 14. Deve ser o irmão Manuel, quem foi que eu pedi? É Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Pelo amor que eu tenho por vocês, mandarei um grande exército contra a Babilônia, que fará fugir os soldados caldeus e os navios de que se orgulhavam. Isso, tá bom. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Esses textos de Isaías, eles são bastante emblemáticos, esses textos que eu separei. Boa parte deles apresenta Deus de uma forma tríplice. Títulos, o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Salmo 78, 35. O seu Redentor. Ele é o Deus Altíssimo, a rocha, o Redentor. Isaías 44, 6. O Senhor, Deus de Israel, o seu Redentor. Eu sou o primeiro, tá bom, tá aí. Eu sou o primeiro, sou o último e fora de mim não há Deus. Se tem um perambulando pela terra, fazendo coisa que só Deus faz, dizendo coisa que só Deus diz, o que a gente desconfia? Pelas pistas, ou é um doido varrido, ou tem alguma coisa aí por trás disso. Isso, nas traduções, né, se a gente talvez for lá para o grego, aí é bom olhar no grego, porque o grego tem maiúsculas e minúsculas, para ver como que os tradutores da Septuaginta traduziram a palavra goelo.
É como um R maiúsculo. Em hebraico não, em hebraico é tudo minúsculo, então no hebraico não dá para a gente fazer essa questão de nome do maiúsculo e minúsculo, mas em grego sim, porque o grego tem maiúsculas e minúsculos. Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és Deus que te obrigas, ó Deus de Israel, o Salvador. Aí trouxe como Salvador na sua versão, porque Redentor e Salvador são sinônimos. Resgatador, Salvador, Redentor. Vocês conhecem, muito famoso no Brasil, o Cristo Redentor, ou seja, o Salvador, o que redime, o Goel, aquele que resgata. Lembra da Ruth, da Noemi, do Malom, que é morto e precisa ser resgatado, seu nome, tem um resgatador, tem um Goel, um remidor. Isaías 47:4. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos. Quem que é mais? O Santo de Israel. 48:17. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensino o que é bom e o conduzo pelo caminho que deve seguir. Eu sou o Senhor. 49:7. Isaías. Isaías 54:5. O Santo de Israel é o teu Redentor, teu Salvador. 59:19-20. O Redentor virá a Sião. Sião é Jerusalém, Sião é Israel. O Redentor virá a Sião, virá a Jerusalém. Declara o próprio Senhor. 61:10. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque Ele me tem vestido as vestes de salvação. Ele tem me coberto com um manto de justiça. Como um noivo no dia do casamento adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesmo com as suas joias. Isso, vestes de salvação ou de redenção. E 63:16. Isaías. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, o nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Desde a antiguidade o teu nome é Redentor. Sabe que ele poderia ser chamado o Cristo Redentor?
né? A gente estava falando do Cristo Redentor. Deus como Salvador. Se nós dissermos que Deus é o Criador, quem acredita na Bíblia, e é a minoria da população mundial, infelizmente, que acredita na Bíblia, não terá dúvida de que Deus é o Criador. Se nós apresentarmos Jesus como Salvador para quem acredita na Bíblia, nos dois testamentos, não vai ter grande dificuldade de aceitar, talvez 99,9%, de que Jesus é Salvador. Salvador. Agora, talvez o que espantaria seria apresentar Deus, o Criador, como Salvador. E não espanta muito quem estuda o Novo Testamento quando o Deus Filho é chamado, ou o Filho, para quem não acredita que ele seja Deus, o Filho é apresentado como Criador, que eu espero trazer na próxima semana, Jesus como Criador. Mas hoje eu estou trazendo o Deus Criador como Salvador. Já apresentamos Redentor, mas para não ficar dúvida, vamos usar o termo salvação, Salvador. Então vamos aos textos. Pastor Francisco, Isaías 12, 2. Irmã Carla, Gênesis 49, 18. Irmão Paulo Pereira, Êxodo 15, 2. Êxodo 15, 2. Já esqueci o nome da irmã de novo. Beatriz. Irmã Beatriz, 1 Samuel 2, 1. Jonathan, Salmos 25, 5. Priscila, Salmos 27, 1. Irmão Taliano, Salmos 68, 19. Irmão Ronaldo, Isaías 63, 8. Pastor Berdan, Jeremias 17, 14. Irmão Manuel, Oséias 3, 4. Oséias 3, 4. Oséias 3, 4. Irmão José Maciel, Miqueias 7, 7. Irmã Maria Sueli, Zacarias 9, 9. Irmã Ruth, Lucas 2, 11. Irmão Gervásio, Tito 2, verso 9 e 10. Vamos por aqui, vamos lá, começando com Isaías 12, 2, irmã Beatriz. Não foi irmã Beatriz, não, comecei lá atrás, né? Eu comecei com o pastor Francisco, perdão, pastor Francisco. Então leia, por favor, que eu te perdoo. Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Ó Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Na minha versão diz que Deus é a minha salvação e ao final, e se tornou a minha salvação. Ele é a salvação e ele se torna. Então pense nisso aí como uma pista. Gênesis 49, 18, irmã Carla. Isso é Jacó abençoando seus filhos, e ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Esperando a salvação. A gente sabe que salvação é livramento, salvação é prosperidade, mas salvação no Novo Testamento também é uma pessoa. O velhinho, hoje eu estou meio esquecido. Simeão toma Jesus no braço, no colo, e diz: despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E no hebraico se dizer, já viram o teu Jesus, está dizendo a mesma coisa. O nome Jesus e salvação
Mesmo significado. E Isaías 12, 2, que foi lido pelo pastor Francisco, apelidado de Beatriz nesta noite, significa que ele é a salvação e que ele vem a ser a salvação. Êxodo 15, verso 2. Irmão Paulo. Se o irmão Paulo não achou, Êxodo 15, 2. 15, 2. 15. Isso. Mas vai ver, os seus olhos só têm 87 anos. O Senhor reinará eterna e eternamente. Êxodo 15, 2. Êxodo 15, 2 é o cântico de Moisés. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. 1 Samuel 2, 1, agora sim, pastor Francisco, quer dizer, irmã Beatriz. Então Ana fez a seguinte oração: quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Agora tenho resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Eu me alegro na sua salvação. Ou no seu livramento, né? Tem as interpretações. Salmo 25, 5, Jonas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Tu és o Deus da minha salvação. É o Deus Criador como Salvador, como a própria salvação. 27, 1, irmã Priscila. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que temer? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Alguém disse no Novo Testamento: eu sou a luz. Tu és a minha luz e a minha salvação. 68, 18, irmão italiano, 19, desculpa, 68, 19. Bendito seja o Senhor, ele guia em dias de formura e de benefício. O Deus que é a nossa salvação. O Deus que é a nossa salvação. Ronaldo, Isaías 63, 8. Isso. Em toda angústia dele, por isso, anunciar o comando da sua face, pois salvou pelo seu amor, pela sua compaixão, ele e tomou os conduzir todos os dias da cidade. Ele nos salvou e nos remiu. Está falando Deus de Israel, Salvador, remidor. Jeremias 17, 14, pastor Berdan. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Tu és o meu louvor. Oséias 3, 4, irmão. Miqueias 7, 7. Miqueias 7, 7. Esperarei, aí tá bom, tá aí. Esperarei no Deus da minha salvação. Isso é Miqueias. Quem achou Oséias 3,4 pode ler, por favor. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem
Talvez eu tenha equivocado o texto. Zacarias 9:9. Vou conferir. O teu rei virá a ti. Como que ele virá? Justo e salvador. Pobre e montado sobre um jumentinho. Zacarias 9:9. Lucas 2:11. Vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Quem que é o Salvador na Bíblia? Deus. Como que ele pode ser Salvador sem ser Deus? Tito 2, verso 9 e 10 para terminarmos. Tito 2, 9 e 10. A doutrina de Deus, quem que é Deus? Nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador. Isso é Paulo falando a Tito, escrevendo a Tito. Pessoal, ficou faltando, eu vou fazer essa parte, para a gente terminar o que eu prometi hoje. Deus como aquele que vem a nós. Isaías 40:10 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Olha, eis que Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o salário dele diante da sua face. Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Adonai. A sua saída é como a alva, é certa. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ele é o Deus que vem até nós. Ele já veio aqui várias vezes. E nós estamos desconfiados por estas pistas de que ele veio e ficou mais de 30 anos aqui entre os homens. É uma pista, é uma desconfiança, é para nós refletirmos. Para quem não acredita nisso, possa também refletir, não só para os que acreditam. Amém? Muito obrigado. Vamos terminar com um louvor.